Graça e paz a todos nossos amados amigos aqui do canal no YouTube, canal Evangelho da Hora. Desde já convidamos você a se inscrever no nosso canal, a curtir e compartilhar essa palavra que eu creio que vai falar não só no seu coração, mas também no corações de algum amigo seu, né? Vamos evangelizar compartilhando esta palavra. O tema de hoje é grandes questões humanas. Grandes questões humanas a partir de grandes questionamentos e também alguns questionadores que ficam questionando Jesus. E o texto está no Evangelho de João, capítulo 8, versos 53 ao 58. Diz assim, um dos questionadores diante de Jesus. Ele diz: És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? O questionador, os fariseus, os hipócritas, os incrédulos, aqueles que não reconhecem a Jesus como sendo o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso e a vida. No versículo anterior, Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. Por isso, os religiosos, os que não têm a doutrina bíblica, não têm a doutrina de Deus, eles dizem e questionam: por acaso Jesus é maior do que o nosso pai Abraão? Porque Abraão morreu e Jesus disse que quem crê nele não morre. E o questionamento surge a partir deste momento, né? Como eu posso acreditar em Jesus Cristo se Abraão, que é o pai da fé dos judeus, né? Como eu posso crer nesse Jesus se Abraão morreu? O pai da fé morreu. Então eles duvidaram de Jesus. E muitos questionamentos também passam muitas vezes na nossa mente a respeito da nossa caminhada cristã. Você que está nos assistindo agora, qual é a grande dúvida que você tem? Qual é o questionamento que você faria para Jesus Cristo a respeito da fé, né? O que lhe impede de ter uma vida plena em Jesus? 3 perguntas precisamos fazer para satisfazer a nossa caminhada cristã. Primeira pergunta, Jesus nos ensina isso no versículo 54, diz assim: Jesus respondeu àquele questionador, aquele que questionava a pessoa de Jesus Cristo: por acaso, quem é que tu és, Jesus? Duvidando de Jesus. E o versículo 54, Jesus responde e diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Mas quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é vosso Deus. Então vocês dizem que Deus é o vosso Deus, vocês dizem que creem em Deus, mas não creem em mim. É Ele que me glorifica. A primeira pergunta, irmãos, é fazer como Jesus fez. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde vim, eu sei para onde vou, eu sei no Deus que eu creio, e a minha glória, eu sei qual é a minha glória. A minha glória não vem de mim mesmo. Jesus está dizendo: eu não me glorifico. Não sou eu quem declaro quem eu sou sozinho, sem mim mesmo, sem a presença de Deus, por causa dos meus conceitos. É o interessante nesse texto, e o maior problema do ser humano hoje, é que eles não entendem que a nossa glória não pode vir de nós mesmos. A tua glória não pode partir de você mesmo. Quantas pessoas dizem: eu vou fazer isso, eu posso isso, eu sou capaz disso, eu tenho que conquistar isso, e muitas vezes até ficam pressionando Deus como se Deus tivesse que obedecê-los. Nós, seres humanos, somos totalmente dependentes da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas que, se nós começarmos a querermos patamares e alcançar lugares, posições, títulos e famas, a partir da nossa vontade própria, a gente não consegue nada.
Muitas pessoas estão derrotadas na vida porque acham que nunca vão ficar doentes. E bebem, se drogam, acham que o seu corpo não tem limite, que nunca vão perder a saúde. Muitas pessoas estão fracassadas ou estão sofrendo na vida porque acham que o seu bolso não tem limite. Então gastam tudo de uma vez e não se controlam. Pessoas que querem ser o que não são. Querem fazer o que não podem. Temos que entender os nossos limites. Quem eu sou? Jesus está dizendo, eu sou glorificado pelo Pai. Eu sou dependente de Deus. Ele, sendo Deus, declarou estas palavras para que a gente também possamos entender que se ele declarou isto, ele disse no versículo 54, eu não me glorio de mim mesmo. Eu não sou potente de mim mesmo. Eu não faço tudo o que eu quero de mim mesmo. Mas eu dependo, sou glorificado, sou testemunhado, sou vencedor, sou o que eu sou por causa de Deus. Que você também entenda isso. E você vai ter paz no seu coração. Dependa de Deus. Em segundo lugar, a segunda pergunta que devemos fazer está no versículo 55, quando diz assim, e vós não conheceis a Deus, mas eu conheço a Deus. E se eu dissesse que eu não conheço a Deus, eu estaria mentindo. Como vós estão mentindo, dizendo que conhece. Mas eu conheço e eu guardo a palavra de Deus. Irmãos, a segunda pergunta, a primeira é, quem eu sou? Eu sou dependente de Deus. E a segunda pergunta que nós temos que fazer é, o quanto eu conheço a Deus? O quanto eu tenho a palavra de Deus? Porque se eu não conhecer a Deus, se eu não tiver a palavra de Deus, eu vou estar me fazendo mentiroso se eu disser que conheço a Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. O ser humano só tem paz do seu coração, só encontra um rumo para a sua vida, só sabe o que fazer realmente com a consciência tranquila e em paz quando ele tem esse conhecimento. Uma pessoa que não conhece eletricidade é muito fácil levar um choque. Uma pessoa que não sabe levantar uma casa, não é um pedreiro, não é um mestre de obra, é muito fácil que a casa caia. E a casa de muitas pessoas vão cair no dia da vinda de Jesus, no dia do juízo, quando Jesus voltar. Pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós falamos em língua, nós expulsamos o demônio, e nós fizemos isso e aquilo outro, em teu nome. Jesus vai dizer para eles, eu não conheço vocês, porque vocês não me conhecem, porque as práticas de vocês não são práticas de quem conhece a Deus. Portanto, precisamos fazer esta pergunta. O quanto eu conheço a Deus? Que as nossas respostas sejam, eu conheço a Deus o suficiente para amá-lo e para obedecer a sua palavra. Eu conheço a Deus o suficiente para crer nas suas promessas e na sua presença diariamente na minha vida. Então você terá paz no seu coração. A terceira pergunta ainda está nesse texto, no versículo 56, diz Jesus, Abraão, vosso pai da fé, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E quando viu o meu dia, ele se alegrou. Irmãos, o quanto nós nos alegramos com as coisas de Deus. O que é que causa alegria realmente no meu coração e no seu coração? A Bíblia diz que muitas pessoas se alegram com a injustiça, com o mal. Tem gente que se alegra com a queda do irmão. Tem gente que se alegra quando os planos de Deus são atrapalhados. Se alegra quando o faraó é eleito, os ímpios são eleitos, os maus governantes assumem posto. Tem gente que se alegra quando
uma pessoa, um conhecido, às vezes até mesmo um crente é desempregado. Tem gente que se alegra com notícias ruins. Mas Jesus está dizendo que Abraão se alegrou quando viu pela fé, que Jesus iria salvar o seu povo, o povo de Israel, os filhos de Abraão. Pela fé, Abraão contemplou, talvez até naquele momento, após a cena de Isaac, né, ter sido tirado do sacrifício, porque Deus falou, e Abraão, você me obedeceu e eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Naquele momento, Abraão contemplou pela fé as multidões dos seus descendentes e contemplou pela fé a presença de Jesus, que supre, que salva, que sara, que livra, que liberta. Abraão contemplou pela fé a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, a vinda de Jesus Cristo salvar o seu povo. Nós temos que nos alegrar, irmãos, com a presença de Deus, com as promessas de Deus sendo cumpridas. Nós temos que ver Deus agindo e transformando vidas, e ao ver essa ação de Deus, a gente tem que se alegrar pelas coisas de Deus. A gente vai para o culto, se alegre. Alguém que vai para o culto e volta triste, alguma coisa está errado. Nós temos que nos alegrar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, alguém falha, alguém erra, alguém está vestido mal, não repare nessas coisas, contemple a presença de Deus, que você vai sentir alegria. E a alegria em Deus, ela é transbordante, ao tal ponto, de tal forma, modo e maneira, que o nosso coração não vai ter espaço para coisas ruins, nem sentimentos ruins, e nem os nossos olhos para nenhum tipo de impureza. Que nós possamos entender que Jesus está tratando a igreja do Senhor. Para agora mesmo, você que está ouvindo esta mensagem, faça essas 3 perguntas. Quem eu sou? Nós somos, e a resposta é a resposta de Jesus. Nós somos glorificados pelo Pai. Somos pessoas limitadas, cheias de defeito, mas é Deus que nos dá a vitória em tudo aquilo que precisamos, que cumpre os propósitos das nossas vidas. Primeira pergunta, quem eu sou? Eu sou um servo de Deus, um instrumento de Deus. Segunda pergunta, o que é o que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer a palavra de Deus, a Deus, amá-lo de tal forma que eu possa obedecer. Isso me trará paz no coração. E a terceira pergunta, o que é que me traz alegria nesta minha vida? Nós podemos nos alegrar e devemos nos alegrar apenas com aquilo que é de Deus, com o agir de Deus, com os cumprimentos, os livramentos e a ação amorosa de Deus na minha vida, na vida dos irmãos da igreja, na vida do povo de Deus e no cumprimento de todo o reino de Deus. Quando a gente faz isso, a gente tem paz no coração. Que Deus abençoe a sua vida e a cada um, para quem também você compartilhar esse vídeo, estará sendo também abençoado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.